Senhor Jesus, mais uma vez estamos reunidos em Teu nome, agradecidos por Tua presença no nosso ambiente. Rogamos, Senhor, que através dessa presença nós saibamos avaliar as páginas que tem trazido para nós, através do estudo, através da discussão e das reflexões necessárias, para que saibamos fazer mudanças no nosso estado íntimo, a ponto de nos favorecermos na nossa caminhada na terra. Gostaríamos, Senhor, que os nossos familiares, os nossos amigos, desfrutassem, ainda que não estivessem presentes, mas desfrutassem da nossa companhia a partir do momento que a gente se prontifica a ser trabalhador da Tua seara. Que a Tua paz esteja nos nossos corações, que assim seja. Então, o nosso tema, doenças da alma, ele vai comentar do livro Justiça Divina, que vocês sabem que é a obra que a gente está estudando. Ele vai comentar o item 7 do capítulo 7 sobre as penas futuras, que é o parágrafo 7º. Ele diz para nós assim, ele vai comentar este parágrafozinho. O espírito sofre pelo mal que fez, de maneira que, sendo a sua atenção constantemente dirigida para as consequências desse mal, melhor compreende os seus inconvenientes e trata de corrigir-se. O espírito sofre pelo mal que fez, de maneira que, sendo a sua atenção constantemente dirigida para as consequências desse mal, melhor compreende os seus inconvenientes e trata de corrigir-se. O que ele está dizendo? Quando ele já fala para nós, o espírito sofre pelo mal que fez, o que é isso? Que a gente já viveu, flor que se cheirasse não éramos. Causa e efeito. Se é causa e efeito, nós estamos falando então de uma lei. Se nós estamos falando de uma lei, nós estamos falando de qual lei? Ação e reação. Divina e causa e efeito. Verdade. Livre-arbítrio. Vocês têm até 10 horas para responder. Estou achando que vocês estão com dificuldade. Minha avó falava assim que Deus é bom e é justo. Minha avó falava que Deus era bom e justo. Minha avó, sua mãe. Tá certo? Minha avó, sua mãe. Que durante muito tempo a gente fazia o culto no lar lá com ela. Ela falava que Deus era bom e era justo. Ô vó, por que a senhora fala que Deus é bom e é justo? É bom porque Ele dá livre-arbítrio para todo mundo. E é justo, porque Ele não interfere na colheita. Não é bacana isso? É bom porque dá liberdade para todo mundo. E é justo porque Ele não interfere. Todo mundo vai colher conforme é lei. O que Ele está colocando para nós aqui em relação a... é lei. Então, se o céu e o inferno está colocando como um dos códigos, o espírito sofre pelo mal que fez, de maneira que, sendo a sua atenção constantemente dirigida para as consequências desse mal, melhor compreende os seus inconvenientes e trata de corrigir-se. Quando a gente começa a sofrer as consequências de algum engano que a gente cometeu, o foco nosso não é sair daquela dor? É ou não? É. Esse é o foco. Para a gente lutar para sair daquela dor,
a gente começa a fazer tudo o que a gente precisa para a gente se melhorar. Então, a lei, ela é de justiça. E a lei de justiça, ela cobra. E a cobrança é implacável. Implacável. Mas nós podemos desejar essa mesma lei de justiça, a mesma lei, com misericórdia. Misericórdia. E com misericórdia, essa lei é o quê? Ela é amparo. E o amparo socorre. Ou seja, nós estamos debaixo da lei. Quando a gente adoece, a gente está debaixo da lei. Mas, se a doença vier com gravidade, na nossa ótica, muitas vezes ela já está vindo debaixo de uma misericórdia. Na nossa ótica, ela está grave. Aqui a gente está falando de doença, mas a gente pode falar de qualquer outra coisa. Qualquer problema, para nós ele já está grave. Lembra quando a gente fez referência ao capítulo 5 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo? O capítulo intitulado Bem-aventurados aflitos, no item 11, motivos de resignação, o que ele coloca? Como que é o nosso sofrimento? A gente sofre o quê? Ô, gente, não acredito não. Vocês para aluno tá indo muito mal, obrigado. A gente sofre o quê? As consequências do que a gente plantou. Qual é a porcentagem do nosso sofrimento em relação ao que a gente já plantou? 1%. Ô, Marcos, 10 não, Marcos. Se a gente com 1%, a gente está pedindo a Deus para parcelar. Aí o Marcos fala 10. A gente sofre hoje 1% daquilo que a gente plantou. É o que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Se a gente está sofrendo 1% do que a gente plantou, significa que hoje nós já estamos debaixo da lei com misericórdia. Mas suponhamos que não tivesse a misericórdia da divindade. Se não tivesse, nós estávamos sofrendo as consequências de forma muito mais grave. Hoje nós estamos com atenuantes. Está claro isso? Agora todo mundo resolveu. Hã? Lei. Tá certo. Lei. Tá claro isso? O problema é a gente saber aproveitar. Tem uma historinha de uma pessoa, esqueci o nome, onde é que está o livro, que ele, para poder resgatar, ele teria que trabalhar 30 anos na mediunidade, dos 30 aos 60. Trabalhou 3, aí estava em casa e tudo, chegou uma pessoa, né, chamando, e não, eu já trabalhei muito. Alberto Nogueira, né? Eu não sei. Alberto Nogueira. Então, assim, você vê que a gente, às vezes, tem até oportunidade e a gente não dá valor para a oportunidade, né? Não, já fiz demais. Quer dizer, era para vir totalmente, vamos dizer, aleijado, vamos dizer assim. E não, veio somente com a mediunidade, né? Mas tinha que trabalhar 30 anos para trabalhar, né? Então, assim, às vezes as coisas acontecem com a gente ainda acha ruim, mas se a gente começar a pensar, podia ter sido pior, a gente começa até a agradecer, né? O problema é que a gente não enxerga isso. Aí entra o outro lado, a gente trabalha um tempo, e aí depois de trabalhar esse tempo, o que a gente pensa? Eu já trabalhei? Todo mundo pensa igual. Eu achei que alguém ia falar diferente, mas você vê que é quase um coro. A gente já acha que trabalhou demais, então está na hora da gente dar uma parada. Aposentar, né? Aposentar, da doutrina. Aí vocês vão lembram a história do Chico, quando ele foi previsto para ele psicografar 30 livros? Aí psicografou 30 livros e ele achou que estava no momento dele
parar. Aí o Emmanuel falou assim, os nossos maiores estão nos dizendo que a gente precisa de chegar a 60 livros. Na hora que chegou ao de número 60, ele achou que estava na hora de parar. Aí o Emmanuel falou com ele, os nossos maiores estão nos dizendo que a gente precisa chegar ao número de 100 livros. Quando chegou ao número 100, o Chico achou que estava na hora de... Aí o Emmanuel colocou para ele, olha Chico, os nossos maiores estão nos dizendo que o seu trabalho, aí vem o ponto da mediunidade, o seu trabalho aí na Terra representa o movimento de locação de uma pessoa que está numa casa alugada. Quando ela não paga o aluguel, o que acontece com ela? Aí o Chico respondeu, ela é despejada. Ele falou assim, se você não... O seu trabalho é o aluguel do corpo que você está na Terra. Se você não trabalhar, você pode ser despejado. Ou seja, está na hora de desencarnar. Você imagina o que o Chico fez? Nunca mais parou. Ela nunca mais parou, escreveu. Entenderam o sistema de locação? Aí a gente quer descansar. Mas como o Espírito não está falando nada para nós... E lembrando que não é só o trabalho, né? O estudo... O estudo, ele é essencial. Entretanto, veja bem, se a pessoa disser que ela não tem tempo... Aí tem um outro detalhe. Se a pessoa disser assim, eu estou sem tempo de estudar e trabalhar. Se ela está sem tempo, então é melhor ela trabalhar. Se ela não tem tempo, ela tem 2 horas por dia, por semana, é melhor ela trabalhar. Isso quem coloca para nós é o capítulo 27 do Livro dos Médiuns. Mas, Emerson, como é que você trabalha na mediunidade sem estudar? Não, filha. Não na mediúnica. Não precisa sentar na mesa mediúnica, não. Falando, tem que depender, porque tem gente que às vezes acha que tem que ir só para a mesa mediúnica. Não. Quer ir para uma mesa mediúnica, esquece que precisa do estudo antes. Não. Entendeu? Não, tô falando que eu entendi. Eu escutei um caso aí que dirigente de uma casa espírita não sabia nem o que era codificação. Quem tinha escrito a codificação. Eu fiquei assim, horrorizada. Exatamente, aí você vê que a pessoa não estava preocupada em fazer leitura, mas só de ser dirigente da casa espírita já tem que estar envolvido com o estudo. Tá claro? Eu não vou dizer que tem que conhecer tudo, eu vou dizer que tem que estar envolvido com o estudo. No capítulo 27, que é das mistificações, no 5º parágrafo, das contradições e das mistificações, no 5º parágrafo ele coloca para nós assim, sobre aqueles que não têm esse tempo para fazer o movimento de estudo. Não haverá inconveniente de esposar erros, se ele não está envolvido com o estudo. Olha o que ele coloca. Que pratiquem o bem e não façam o mal. Isso é essencial. Então, se a pessoa não tiver tempo para fazer as duas, se dedique a uma. Qual? A caridade. Se dedique à caridade. Tá claro? Por quê? Porque ali já é um exercício do convívio com o próximo. Claro que o estudo vai chegar, gente. Mas ficar preocupado só em estudar e não se envolver com nenhuma prática. Agora, isso que a Adriana está colocando sobre a prática da reunião mediúnica, aí já é inaceitável. Tá? A pessoa se envolver com prática mediúnica sem sentar e estudar é inaceitável. Por quê? Porque o desencarnado que vai se manifestar naquela mesa, ele pode manipular o médium, como pode manipular o dirigente se não tiver conhecimento. Então, olha o que o Emmanuel coloca para nós. Na forja moral da luta em que temperas o caráter e purificas o sentimento, é possível, acredites, esteja sempre no trato de pessoas normais, simplesmente porque se mostra com a ficha de sanidade física. É possível que a gente ache que está sempre na frente de pessoas tranquilas, equilibradas, saudáveis, só pela aparência. É possível ou não? Entretanto, é preciso pensar que as moléstias do espírito também se contam. Moléstias do espírito também conta. Me fala uma moléstia do espírito. Me fala uma moléstia que você tem.
Não, então peraí, não precisa de ser sua, não. Fala do seu marido, da sua esposa, que aí fica mais fácil. Porque do outro, gente, é muito mais fácil. É tão fácil que Jesus pediu para não olhar do outro. Mas como eu não sou Jesus, eu vou pedir para vocês, olhe a doença do seu marido, da sua esposa, do seu filho. Me fala uma, não é a sua, não. Diabetes. Não, diabetes é uma doença física. Eu quero do espírito. Eu vou falar a minha. Então tá, então uma, preguiça. Outra, ansiedade. Outra, depressão. Você viu em alguém lá na sua casa, não foi? Outra, teimosia. Outra, maledicência. Orgulho e egoísmo eu vou deixar para daqui a pouco, vocês verão por quê. Ira. Inveja. Impaciência. Eu não tô falando do meu marido, não, tá? Com certeza. Inveja. Apego, tá aqui. Ciúme. Acabou? Tristeza. Avareza. Ganância. Deus me livre, hein? Deus não te livra. Então você imagina, nós estamos pegando aqui alguns exemplos, vocês vão entender. Entretanto, é preciso pensar que as moléstias do espírito também se contam. Quando eu coloco da gente ver como que está acontecendo, como que ela está funcionando, todos nós carregamos um pouco disso aqui e aquelas outras viciações que a gente não se lembrou ou não se posicionou, mas veio na nossa cabeça no movimento de autoavaliação. Tá claro? Aí ele diz assim, o companheiro que te fala, aparentemente tranquilo, talvez guarde no peito a lâmina esbraseada de terrível desilusão. A pessoa que conversa com você, de repente ela tem no peito uma brasa de grande desilusão. Mas ela vai te falar do problema dela? A maioria das vezes, não. A maioria das vezes, não. Você vai conversar com as pessoas, elas não saem falando da dor delas. Tá claro? Mas aí, as que você encontra com elas começam a falar da dor, nós temos uma outra relação aí, que é o quê? Que mané lamúria. Desequilíbrio. Porque existe o lamuriento, nada contra o lamuriento, gente, mas o lamuriento é aquele que faz as lamuriações, porém sem razões. É diferente de quem está em desequilíbrio. Quem está em desequilíbrio, ele pode ter tudo isso aqui, mas está tudo isso emergindo. Ele encontra com você, ele te conta. Aí depois você despede dele, ele encontra com outra pessoa e ele sai falando das dificuldades dele. Se você vai conversar com ele, ele fala assim, mas o pior é o meu. E ele começa a colocar o dele de novo. Tá claro? Esse não é lamuriento, ele está em desequilíbrio. E isso tudo aqui pode estar à tona. Entenderam a diferença? O lamuriento é aquele que vai reclamar de tudo. E às vezes não está aparentando nada. Não significa que ele não tenha. Ele tem. Mas só que ele potencializa as dificuldades. Porque dificuldade todo mundo tem. Tá claro? Aliás, o que Emmanuel coloca para nós? Todas as criaturas sofrem, mas poucos sabem sofrer como cristãos, agradecendo a Deus. Todo mundo sofre. Não existe quem não sofra. Oi? Agressividade está dentro do desequilíbrio? Agressividade? Eu não sei se foi dito. Ah, mas eu te conto. A agressividade está dentro do desequilíbrio e o Emmanuel vai colocar isso aqui para nós. Tá? A irmã que te recebe sorrindo, provavelmente carrega o coração ensopado de lágrimas. A irmã que te recebe sorrindo, e isso nós temos em diversos contextos. A pessoa que te recebe com um abraço, te recebe com um sorriso, te recebe com afago, te recebe com uma acolhida, muitas vezes está carregando o coração ensopado de lágrimas.
Surpreendeste amigos de olhos calmos e frases doces, dando-te a impressão de um controle perfeito, que soubeste mais tarde que ele estava caminhando na direção da loucura. Ora, existem essas situações o tempo todo, gente. E nós, e aí eu estou falando nós, principalmente os que estão nessa faixa etária aqui da nossa maioria, tem amigos que você conviveu com eles há 20 anos atrás, 30 anos atrás, e agora você descobre que está numa relação de desequilíbrio com família, ou está internado no hospital, ou está com uma paralisia, está adoecido, está acamado, teve um AVC, teve Parkinson, e você vai visitar aquele que um dia você correu com ele na rua, que você estudou com ele em sala de aula, e você ainda lúcido e ele já praticamente sem lucidez. Tá claro? Então, ele coloca para nós: enxergaste outros promovendo festas e estadeando poder. Enxergaste outros promovendo festas, estadiar é ostentar, e ostentando poder, e escorregaram logo após o engano da delinquência. É que as enfermidades do espírito atormentam forças da criatura em processo de corrosão inacessível a diagnóstico da terra. Por que que essas doenças são inacessíveis ao diagnóstico da terra? Nós temos aqui, qual é a causa dessas doenças? Orgulho e egoísmo. Então nós temos aqui a nossa árvore. Por que que essas doenças aparecem? Por quê? O que que vem primeiro mesmo? Orgulho. O que está na raiz? Quem acha que é orgulho, levanta a mão. Está na raiz. Abaixo. Quem acha que é o egoísmo, levanta a mão. Tem gente que não acha nada, né? Na hora que eu der a resposta, eu já sei. Vai falar, era isso que eu pensei. Porque mineiro adora esse movimento, né? Então, o que que vem primeiro? O orgulho. E depois, o egoísmo. Então, a raiz de todas as dificuldades está no orgulho. Todas. Todas as dificuldades do nosso mal-estar moral, emocional, transportado para o corpo físico, tudo vem do orgulho. Ah, de onde que eu tirei que o orgulho vem primeiro? Do Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 7, que está intitulado para nós, Bem-aventurados pobres de espírito, no item 11, ele coloca para nós: o orgulho representa a fonte de todas as dificuldades. Em outra tradução, o orgulho representa a raiz de todas as dificuldades. No capítulo 11, amai o próximo como a ti mesmo, no item 11, o egoísmo, ele coloca para nós assim: filho do orgulho. Então, nasce o orgulho, vem o egoísmo, e aí as outras dificuldades elas vão aparecendo dentro da gente. Tá claro? Tanto que no parágrafo seguinte, ele coloca assim: aqui o egoísmo sombreia a visão. O egoísmo sombreia a visão. Ali, o ódio, que ninguém falou, o ódio empeçonha o cérebro. Acolá, o desespero mentaliza fantasmas. Adiante, o ciúme converte a palavra em látego de morte. Tudo isso causa dor? Causa. Então você vai fazer a seguinte avaliação.
Você vai fazer a avaliação da sua dor. Não, por enquanto, essas dores aqui não estão aparecendo no físico. Elas estão aonde? Na alma. Então, você vai ficar atento à dor que está aparecendo. Esse primeiro movimento de dor, seja, por exemplo, a questão do ódio. Antes do ódio, quando a Arlete perguntou ali sobre a agressividade, a Joana de Ângeles coloca para nós no livro Joana de Ângeles Responde, é um livro de 200 perguntas e respostas. A pergunta de número 37 e a pergunta de número 183, ela vai trabalhar duas questões para a gente relacionado à agressividade. E ela fala que a aflição gera agressividade. A agressividade gera doenças. A doença gera perturbação e vai gerando novas aflições, doenças, agressividade, aflições, doenças, agressividade. E aí ela vai colocar para nós da agressividade em relação ao próximo, e aí entra o ponto que você trouxe, e a agressividade em relação a nós mesmos. Então, quando aparece a doença, isso aqui, se você já se identificou nessa árvore, já se identificou? Então você vai ficar atento, por quê? Porque aqui tem uma dor. Que dor é essa? Na alma, dor moral. Mas isso é um sintoma de que alguma coisa não está bem. Tem gente que vai conversar e conversa gritando. É sintoma de que alguma coisa não está bem. Vocês vão lembrar de uma outra colocação, quando o pai de Desmond Tutu, sacerdote anglicano, que foi Prêmio Nobel da Paz no ano de 83 na África do Sul, que curiosamente ele viveu na mesma rua, eles cresceram juntos, de Nelson Mandela, ele e Nelson Mandela viveram na mesma rua, na África do Sul, em Joanesburgo, numa das principais cidades da África do Sul, numa região, num distrito de Soweto. Os dois viveram na mesma rua durante muitos anos, cresceram juntos. Um foi Prêmio Nobel da Paz em 83, que é esse sacerdote anglicano Desmond Tutu, e Nelson Mandela, Prêmio Nobel da Paz Desmond Tutu em 84 e Nelson Mandela em 93. Nelson Mandela foi Prêmio Nobel da Paz 2 anos depois dele ser liberado da prisão. 27 anos de prisão. 27 anos. Os dois tiveram caminhos diferentes. Nelson Mandela fez direito e era um ativista político. E Desmond Tutu se voltou para a religião e se tornou um dos principais arcebispos da Igreja Anglicana. Os dois prêmios Nobel da Paz viveram na mesma rua em Joanesburgo, no distrito de Soweto. E o pai de Desmond Tutu falava com ele assim: meu filho, não aumente o tom de voz, melhore as argumentações. Não aumente o tom de voz, melhore as argumentações. Por quê? Porque sair gritando é revelar situações de mal-estar na alma que não estão sendo trabalhadas. A gente muitas vezes quer provar a razão pelo tom de voz. Você não tem que provar a razão pelo tom de voz. Espera, o outro se posiciona, depois você se posiciona. Tá claro? Você não precisa aumentar o tom, não precisa agredir, não precisa ameaçar, não precisa. Se essas dificuldades estão acontecendo, seja no movimento agressivo, mas principalmente autoagressivo, e você descobriu isso como sintoma de dor moral, chegou a hora de você trabalhar as suas defesas. O que você tem para defender a sua alma? Que material que você tem para fazer o movimento de autodefesa? O que você está estudando? O que você está lendo? O que você está divulgando? Que relações você está criando? Quais os contatos que você está tendo? O que a gente tem para trabalhar as nossas defesas?
O que eu estou fazendo? Eu descobri em mim, que eu tenho essas dificuldades. Se eu descobrir essas dificuldades, ora, eu preciso trabalhar meu estado íntimo. Quando eu citei para vocês o exemplo que as meninas me deram, que eu gosto de citar, falando que eu era arrogante, lembram? Falando que eu era arrogante? Não foi bem isso que elas falaram. Não, eu entendi direitinho o que elas disseram. Quando elas me deram lá falando, querido Emerson, quando você fala querido Emerson, você acha que vai vir alguma coisa romântica, não acha? Então, quando elas escreveram para mim, que sempre que possível, fale com brandura, paciência e aceite as opiniões alheias, acabaram de me chamar de arrogante. 16 anos de idade, eu já recebi esse perfil de informação. E aí, quando chega e fala assim, a amizade é algo muito precioso, se não soubermos conservá-la, podemos perdê-la, fizeram uma Ameaça. Peguei 3 palavrinhas de uma dedicatória, arrogância, ameaça, e por fim escreveram, adoramos você. Golpe de misericórdia. Isso é golpe de misericórdia. Isso é dedicatória que você escreve para um amigo. Para elas era. Certo, Meire? Isso, porque foi a Meire que escreveu e ela está presente junto com a irmã. Está cuidando da amizade, tanto que está aqui até hoje. Isso tem 44 anos. Ah, mas é porque eu já superei. Não, é porque eu estou até hoje com isso na cabeça. Até hoje. Gente, o inferno é assim. O inferno é assim. Significa que eu já superei? Não. Significa que elas fizeram uma leitura da minha alma. Apresentaram para mim o meu estado. Me ameaçaram. Porque se você não trabalhar isso aqui, a gente vai separar de você. Não, mas você refletiu em cima disso? Até hoje. Mas não conseguiu ainda? Não consegui ainda, você acredita? Eu estou falando que o inferno é aqui. Você? Aqui, não consegui mudar. Então, a vantagem que eu sinto é que elas são amigas até hoje. Por que não? Porque eu mudei. Porque sabe que eu estou lutando. Estou lutando. Agora, se eu descobrir com ajuda, porque a tendência nossa, quando alguém fala pra gente, a tendência nossa, na hora que alguém fala sobre você, qual que é a tendência? Se defender e revidar. Se afastar pode acontecer dependendo do grau do revide. Tá claro? Então, se nós não conseguirmos trabalhar isso aqui, o que era dor vira o quê? Doença. O que era dor vira doença. O que era só um sintoma, agora está somatizado. E agora, se é somatização, já não é mais simplesmente um movimento de defesa. Aí começam os tratamentos, porque agora chegou a hora da desintoxicação. Então, uma pessoa, um exemplo simples, que está apresentando um quadro de câncer, ela carregou lá atrás a raiva, a mágoa, a tristeza, o rancor, está aqui. Só que ela não trabalhou esse estado íntimo dela, ela não trabalhou. E aí, esses sentimentos que ela sabia que tinha, ela também tinha instrumentos para mudar. Por que eu sei que ela tinha instrumentos? Porque o próprio livro Obras Póstumas coloca para nós. Não é Obras Póstumas, não. O livro dos médiuns, no item 131, o livro dos médiuns coloca para nós o quê? Sobre a vontade. Atributo essencial do espírito. Então eu sei que a pessoa que está doente, ela tinha condições de sair, por quê? Porque ela tem um valor inestimável, um valor inenarrável, um valor que está internalizado no estado íntimo dela, que se chama vontade. Da mesma forma que o Emmanuel fala para nós no capítulo 2 do livro Pensamento e Vida, intitulado Vontade, ele coloca gabinete de todas as funções, tudo é a partir da vontade. O raciocínio, a mudança,
o seu movimento de se relacionar bem com o outro ou de se relacionar mal, tudo é vontade. Então, se descobriu que tem um mal-estar, olha, você já está tendo dor na alma. Descobriu? Lute para sair do mal-estar. Agora, lá na frente, se a gente não der conta de fazer esse movimento, nós adoeceremos o nosso corpo, porque a alma já está doente. Adoeceu o corpo, ela passou para o corpo, está somatizado. Aí começa o movimento de desintoxicação. Medicação, tratamento, internação. No caso de um câncer, ainda mais gravidade, mas a gente está pegando só um exemplo para ilustrar. Está claro isso? Dúvida? É muito bom falar com um grupo evoluído, porque ninguém tem dúvida. Pode falar. Todo tipo de câncer, então, a raiz, digamos assim, é a questão da doença da alma? Eu não li que todo tipo de câncer é. Não todo. Mas, como o Emmanuel coloca para nós no livro Consolador, na pergunta 96, que toda doença tem uma causa no espírito, toda doença, então, olha só. O que Emmanuel está dizendo para nós aqui? A doença nasce aonde? Do espírito ela vai para onde? Do perispírito ela vai para onde? Para o duplo etéreo. Do duplo etéreo ela vai para onde? Quando Emmanuel coloca para nós que toda doença tem a sua raiz no espírito, toda doença. Então, o que ele está dizendo? Quando ela aparece aqui, a gente não trabalhou aqui. Então, quando a gente fala lá o tipo de câncer, muitas vezes, olha, ainda o Emmanuel, quando ele coloca para nós determinadas doenças que aparecem hoje, pode ser a última estação doentia daquele quadro. O que significa a última estação? Você expirou. Você já vem carregando aquele quadro há várias encarnações. Tanto que as nossas dificuldades, quando a Adriana fala assim, você não trabalhou essa questão até hoje? Não. Quando as meninas me escrevem uma dedicatória, é porque eu já estou carregando aquilo há várias encarnações, a ponto de ter sido apresentado nas relações. Então, quando a Adriana fala, você não conseguiu trabalhar? Não, é por quê? Porque ainda está constituindo a copa do mal-estar, cuja raiz está no orgulho. Se eu não trabalho isso no movimento do espírito, enquanto eu estou com discernimento, eu vou ganhando essa doença, vai tendo vida para o perispírito, e aqui vai diferenciar da pessoa que tem a doença física. Você vê, por exemplo, uma pessoa com problema mental, a doença mental, ela está espírito, perispírito. Espírito, perispírito. Você vê que o doente mental, ele quase não tem problema físico. O doente mental, ele sai de um banho quente, deita lá na lajota, no pátio, gelada, no frio, de short, camiseta, aqui é capeta, nem gripa. Nem gripa, ele não gripa. Por quê? Porque a fixação dele está no quadro espiritual, das antipatias que ele criou, as ligações que ele criou, os vínculos que ele construiu em outras épocas e que o perturbam. Perturba onde? Na casa mental que está ali no inconsciente profundo, que a gente já fez referência aqui no quadro. Tá claro? Então, ele ainda está nesse processo. Lá na frente, ele poderá vir com predisposição à somatização, que é isso aqui, ó. Ah, mas pode ser que não venha. Exato, pode ser sim. Às vezes vem com a mediunidade aflorada, aí vem o ponto que a Adriana estava citando no início, vem com a mediunidade aflorada para trabalhar. Para que trabalhar na faculdade mediúnica? Para que trabalhar no movimento de auxílio ao próximo? Com qual objetivo? Se libertar dessas situações aqui de forma muito mais breve, sem tanto sofrimento. Ou seja,
com misericórdia. Aí vem a misericórdia para não vir determinado agravo no corpo. Aí a pessoa vai e abre mão da mediunidade. Quem vai descrever isso para nós, Adriana? Lembrando aqui, no capítulo 6 do livro Os Mensageiros, vai falar sobre a queda de Otávio. E Otávio veio preparado para trabalhar na mediunidade. Só que ele abandona os irmãos, abandona os pais, se envolve em relacionamentos afetivos sem profundidade, engravida uma mulher na qual ele não estava preparado nem para casar, porque ele não se preparou para casar. Ele se preparou para vir solteiro e cuidar dos 6 irmãos mais novos. Mas era para ele vir solteiro, cuidar dos 6 mais novos e aprofundar desde criança na evangelização, que é onde ele foi educado, depois no grupo de jovens e depois na parte mediúnica na casa espírita. Quando ele entra na adolescência, a mãe desencarna, e aí o pai casa-se com a madrasta, a mãe começa a intuí-lo para ele ajudá-la, e ele abandona essa madrasta, abandona o pai é internado no leprosário, a madrasta desencarna depois, abandona os 6 irmãos mais novos e se envolve promiscuamente, e ali ele engravida uma mulher que não estava nem preparada para estar casado com ele, porque ele não se preparou para casar com ninguém. Tanto que ele André Luiz encerra esse capítulo dizendo, ele retorna mais cedo no plano espiritual, envolvido com as dificuldades que ele criou. Retornou prematuramente. Mas ele veio preparado para ficar adoecido? Não. Ele veio preparado para trabalhar com a mediunidade, para não adoecer o corpo, que é isso aqui, ó. Então, voltando à pergunta, todo câncer, o que a gente estuda é que o câncer, aí, citando referência, né? Quem vai colocar para nós é Marco Aurélio Dias da Silva, no livro Quem Ama Não Adoece. Ele tem um capítulo relacionado ao câncer, ele é um cardiologista, não é um livro da Lavra Espírita, mas ele vai colocar para nós a respeito das doenças. Quem ama não adoece, ele é cardiologista. E ele vai fazendo um paralelo das doenças com o quadro emocional. Ele não é espírita, não é espírita. E aí ele vai colocar sobre esse quadro emocional do câncer. E aí ele vai falar de outros, ele vai falar de problemas gástricos, problemas glandulares, problemas na corrente sanguínea, mas ele vai explicar isso nesse livro. Quem Ama Não Adoece, da editora Bestseller. Tá claro? Ele, inclusive, já desencarnou, que ele era cardiologista, né? E aí ele desencarnou de coração. Tá claro que é assim mesmo, né? É assim mesmo que acontece. Ficou claro isso aqui? Não observes os semelhantes pelo caleidoscópio das aparências. Não observe os semelhantes pelo caleidoscópio. Caleidoscópio é um aparelho que vai trabalhar com refração visual. Não observe com a acuidade visual do caleidoscópio. Que a gente costuma olhar o outro e ver o outro do jeito que Jesus falou que a gente enxerga. Que a gente enxerga o quê? O cisquinho, né? O argueiro no olho do outro. A gente enxerga. E ele pede para a gente não fazer isso. É necessário reconhecer que todos nós, espíritos encarnados e desencarnados em serviço na Terra, ante o volume dos débitos que contraímos nas existências passadas, somos doentes em laboriosa restauração. Todos nós somos doentes. Se todos nós somos doentes, gente, para de observar a doença do outro. E se o outro vier te falar da doença de terceiro, escuta. Escuta. E na hora que você tiver a chance de mudar o foco daquele assunto, mude o foco. Se ele vier falar da doença dele, das dificuldades dele, escuta e veja que tipo de conforto você pode apresentar. Se ele não vier falar, até falando de terceiro, da família, escuta, só escuta. E está tudo bem, você não precisa intervir. Certa vez, a tia da minha esposa ligou lá para casa e falou assim, ô Gladys, eu estou tentando falar lá no consultório do Emerson, eu não estou conseguindo, porque eu estou querendo desmarcar minha consulta lá com ele. Aí a minha esposa falou assim, a senhora está tentando desmarcar a consulta com ele? Ué, mas a senhora faz terapia com ele? Ela falou assim, tem quase 1 ano, você não sabia não?
Ela falou assim, não, na hora que eu chego, aí depois ela me fala assim, quer dizer que minha tia está fazendo terapia com você? Eu falei assim, tia. Tem mais gente da família? Tem mais gente. Família normal é assim. Aí ela pegou e falou assim, mas você não me fala nada. Eu falei, mas por que eu tinha que te falar? Me ligou, pediu para marcar, marquei, pronto. Aí ela falou assim, então, peraí, tem assuntos que eu te conto que você até já sabe. E você escuta de novo. Escuta de novo, não falo que já sei, nada, é assim que funciona, gente. Ou seja, aí ela vai lá na casa da família, comenta, nossa, olha o que aconteceu com minha tia. Olha o que aconteceu com não sei o quê. Ela me conta e eu escuto, olha, pronto, só. Sendo que tem coisas que eu já estou sabendo há 1 mês, 2 meses, 3 meses. Por quê? Porque é relacionado a terceiro, a gente só escuta. Só escuta, não precisa de aprofundar. Tá claro? Ora, quando ele coloca para nós aqui, para a gente se atentar, é necessário reconhecer que todos nós estamos doentes. Todos nós. E quando a gente começa a dar margem para aquilo que estão trazendo para nós, a gente começa a se agredir. Se eu já tenho dificuldades e eu vou dando margem à doença do outro sem ter nada para confortar, daqui a pouco eu também estou doente. Entender? O mundo não é apenas a escola, mas também o hospital em que sanamos desequilíbrios residivantes. São desequilíbrios recidivos, que a gente vai repetindo. Olha, nós estamos repetindo isso aqui, gente, há séculos. A nossa dificuldade, na realidade, é a gente ter noção de que nós estamos carregando essas dificuldades. Se alguém te revela, não questione. Não questione. Não conteste. Pare e pensa. Pare e pensa. Se você tiver, lute para mudar. E se você não tiver, consciência tranquila, aquilo ali você sabe que já venceu. Ah, mas será que o outro está falando isso da gente? Não é porque é muito comum a gente se defender da seguinte maneira. Se ele está vendo isso em mim, é porque ele tem. Isso é ele que é assim e ele acha. Porque, gente, a gente fica doido para achar alguém pior do que a gente. Mas se você está vendo no outro também, você pode pensar que você tem. E se a gente vê no outro, a gente também pode pensar isso. Aí a gente para de pensar. E a gente não para de pensar. Mas na maioria das vezes não é isso. Ah, se o outro está identificando isso em mim, é porque ele carrega também. Se eu identifico isso nele, é porque eu carrego também. Não necessariamente. Se ele identifica isso em mim e isso me irrita, não é porque eu já superei. Se me irrita, é porque ele, naquela observação, ele identificou em mim um mal-estar que estava adormecido e ele me descobriu. E ao ter me descoberto, eu me irrito. E aí descobriu também a irritação. E aí ao ter me descoberto e eu ficado irritado, aí eu me indigno. Aí ele descobriu também a minha indignação. Aí eu começo a falar mal dele. Aí ele descobriu a maledicência. Gente, olha quanta desgraça. Numa palavrinha que ele vai descobrir em mim. Por quê? Porque a gente avaliza. Tá claro? Você ia falar? Na maioria das vezes, a gente descobre isso, igual você descobriu algumas coisas, pelo amigo, pela família, né? Pelos que estão mais próximos e que trazem isso pra gente. Sim. Porque são eles que estão convivendo com a gente e veem isso tudo aí que a gente tem. Às vezes a gente aplica uma raiva neles, achando que o de fora é melhor, porque o de fora a gente convive pouco, e ele muitas vezes não traz pra gente aquilo ali que a gente realmente tem que trabalhar, né? Sim. E aí o grande resgate que a gente tem também é na família, acaba que vira uma bagunça danada. Sim. Uma pessoa chegou para Gladys e falou assim,
Nossa, ficou conversando lá com ela, né, numa palestra que a gente foi, e falou com ela que ela adora escutar palestra minha, que ela adora, e pediu para Gladys, assim, me passa o telefone do seu irmão, porque eu adoro escutar as palestras do seu irmão. Aonde ele vai falar, eu vou, se tiver por aqui. Aí, você importa de passar? Falou, não importa não, mas deixa eu só corrigir, que ele é meu marido. Ah, ele é seu marido? É, ele é meu marido. Mas eu não tenho problema de passar o telefone. Não tem problema. Nem passei errado, passei o certo. E passou certo ainda, nem fez trote com a pessoa. Tá claro? Agora, o que é interessante nisso? É porque às vezes a pessoa liga, já teve gente que ligou lá para casa e falou assim, ô Gladys, deixa eu te falar uma coisa. Ele faz tudo aquilo que ele fala na reunião? Ela falou, não faz não. Até porque se ele fizesse tudo aquilo que ele diz na reunião, ele não era meu marido, ele era santo e a gente não teria nem se casado. Mas a gente anda miudinho, porque aqui todo mundo anda miudinho, porque a gente tem que lutar para colocar em prática. É isso, gente. É lutar para colocar em prática. E não começar a observar cisco no olho do outro. Oi, filho. O autismo, ele se enquadra nesse primeiro exemplo? O autismo se enquadra aqui. Mas em qual contexto? Não, nesse do espírito e perispírito. Nessa relação aqui, ele vai se enquadrar, mas só que ele já está fazendo o movimento de ter acesso à vida física, às situações que o mundo apresenta. Porque quem é o autista? Quem é o autista espiritualmente? Egoísta. O autista é aquela pessoa que o espírito já vem envolvido com egoísmo há várias encarnações. Várias. Aonde ele criou o mundo só para ele. Tanto que quando ele nasce com essa predisposição ao autismo, ele nasce dentro do mundo que ele criou. E aí vem as técnicas. As técnicas hoje que a gente tem as variações do autismo, tem o perfil autístico, tem o Asperger, eles estão trazendo aquela pessoa autista para o mundo real. Trazê-la para o mundo real significa tirar do movimento egoístico que ele veio construindo há séculos. E por ele ter criado esse mundo só para ele, envolvido com os sentimentos, sem ter querido trabalhar esses sentimentos, ele nasce com essa predisposição. Então, não entra no quadro mental. Por quê? Porque ele já está saindo desse movimento aqui. Tanto que eles são receptivos. Eles são treinados, eles são inteligentes. Isso tudo ocorre, mas é treinamento. Quem vai colocar isso para nós é Jorge Andréa no livro A Visão Espírita nas Distonias Mentais. Deixa assim que a compaixão retifique em ti próprio os velhos males que toleras nos outros. Olha que bacana. Deixa assim que a compaixão retifique em ti próprio os velhos males que toleras nos outros. Não tem coisa que a gente tolera nos outros? Tem ou não tem? Tem. O que ele está pedindo? Se a gente está tolerando, o que ele está pedindo para a gente? Compaixão. Deixa que a compaixão retifique em ti os velhos males que toleras nos outros. Olha, porque se a gente tolera nos outros os males, se a gente tolera, deixe que a compaixão retifique o seu estado íntimo. Por quê? Porque se eu estou tolerando... Gente, imaginem vocês, vamos pegar um exemplo simples. Imagine do jeito que a gente está aqui, do jeito que a gente está aqui. Uma escola nos convida para a gente ficar assistindo, estudando com os meninos durante 3 anos, no primeiro ano, no segundo ano e no terceiro ano do fundamental, que na nossa época era o chamado primário. Do jeito que a gente está aqui, se uma escola nos convida para a gente assistir a aula todos os dias com as crianças, 7, 8 e 9 anos, ou 6, 7, 8 anos, 3 anos, a gente vai tranquilo, em paz, todo dia? A gente aguenta uma semana? Jesus aguentou 3 anos. Eu estou falando de vida dele, não. Em missão, na fase adulta, ele aguentou 3 anos na Terra. Nós éramos aquelas crianças em estado primário de aprendizado e vem Jesus. Por isso, professor Mendes,
Por isso professor é missionário, não é funcionário. É, por isso. E por isso que professor não tem salário, tem ajuda de custo. Tá claro? É por isso, porque por causa da missão que eles abraçaram. Entendeu? Porque você imagina Jesus, de onde ele vem para ficar conosco 3 anos. 3 anos. É a gente ficar 3 anos na escola primária. Tá claro? Nós não daríamos conta. Então, o que ele propõe? Que a gente trabalhe em nós a tolerância por convivermos com o outro nesse estado. Por quê? Porque, no fundo, também carregamos as mesmas dificuldades. E aí ele diz assim: se alguém te fere ou desgosta, debita-lhe o gesto menos feliz à conta da moléstia obscura de que ainda se faz portador. Se alguém te agride, debita-lhe o gesto menos feliz à conta de moléstia obscura de que ainda se faz portador. Se ele te agride, gente, alguma coisa não está bem ali dentro. Tá claro? Não deixe que essa agressão te perturbe. Tanto que o que o irmão José coloca para nós? Não é o outro que te irrita. É você que se permite ficar irritado por não concordar com a postura do outro. Eu vou repetir de forma pausada. Não é o outro que te irrita. É você que se permite ficar irritado por não concordar com a postura do outro. Você sabe qual que é esse livro? De ânimo firme. De ânimo firme. Se cada pessoa ofendida pudesse escutar a voz inarticulada do céu, no instante em que se vê golpeada, escutaria de pronto o apelo da misericórdia, pedindo: compadece-te. Se nós pudéssemos escutar, o que a gente iria escutar é a espiritualidade pedindo para nós compadecimento. Só que a gente não escuta, né? Então a gente sai. A gente já sai apelando. Tá? Todos somos enfermos pedindo alta. Olha que interessante. Todos somos enfermos pedindo alta. Eu estou tentando lembrar aqui o livro Roteiro de Emmanuel, no capítulo 9, fala sobre a terra. Eu esqueci o nome do capítulo ali, para quem está vendo no vídeo, o nosso amigo Cássio coloca o nome do capítulo, mas é o capítulo 9, tá, meu filho, lá do livro Roteiro, que vai falar sobre a terra, e vai falar os perfis de doentes que está na terra, o grau de gravidade de determinados quadros que estão conosco aqui na terra, e que a gente não tem nem acesso. Ele fala de determinado grupo de pessoas que estão em regiões aonde as pessoas rastejam no chão, aguardando a passagem dos ratos, para que eles agarrem os ratos e se alimentem para matar a fome. Grupo de pessoas aonde não existe relacionamento familiar, aonde eles vivem como animais, que depois que crescem, eles se envolvem inescrupulosamente na nossa cabeça, mas para eles está tudo certo. Eles se envolvem afetiva, sexualmente, fisicamente. É aonde não existe comunicação da forma que nós temos aqui. Gente, isso tudo é neste planeta chamado Terra. Olha a escola que a gente está. Por isso que quando ele fala, todos nós somos doentes, pedindo alta, hoje, no estado que a gente está, imagine quando a gente está internado. Quando a gente está internado, qual é o primeiro desejo quando a gente está internado? Alta. Primeiro desejo. A gente está na terra, não aprendemos e não fizemos o suficiente. Imagina se a gente tiver alta hoje. Você está tranquilo para qual lugar que você vai? Não, mas avalia com calma, não precisa me responder não. Se a gente tiver alta, que enquanto a gente está aqui hoje, a gente pode fazer, sem saber o dia que a gente vai. Mas se a gente tiver alta hoje,
É como se fosse aquele doente lá que acabou de sair do movimento cirúrgico, acabou de sair. Em vez de ele sair do CTI para o quarto, do quarto para... Não, já sai do CTI, já pode sair andando, vai embora, vai para a rua. A gente está sem condições. Enquanto isso, Deus vai nos dando oportunidades. Compadeçamo-nos uns dos outros a fim de que saibamos auxiliar. E mesmo que te vejas na obrigação de corrigir alguém pelas reações dolorosas das doenças da que ainda trazemos, compadece-te 1000 vezes antes de examinar uma só vez. Antes de examinar uma só, compadece-te 1000 vezes. Por quê? Porque é movimento de autoconhecimento. A mesma forma que eu me compadecerei do outro, eu gostaria que o outro se compadecesse de mim. Tanto que na pergunta 338 do livro Consolador, o Chico pergunta para o Emmanuel, por que Jesus ensinou a perdoar 70 vezes 7? O Emmanuel responde, porque nem sempre é você que precisará de perdoar 70 vezes 7. Muitas vezes é você que precisará de ser perdoado 70 vezes 7. Quando Jesus ensinou para a gente perdoar, não é porque está todo mundo ofendendo a gente, não. É porque muitas vezes nós precisaremos do perdão e a gente não tem essa ideia. Tá claro? Dúvida? Nenhuma? Oi? Depois que a gente consegue fazer essa identificação da dor e do sintoma, vai procurar defesa. Qual que é o mesmo? Depois que você identifica isso aqui, você identificou a dor, teve alguém aqui, deixa eu colocar mais algum, porque às vezes tem alguém que não viu o nome dele aqui. Teve gente que ainda não viu. Mas eu vou colocar uns mais simples, que fica fácil. Por exemplo, quem ainda não se viu aqui, já passou por algum movimento de gula? Já ou não? Pode ser na Páscoa, no Natal. Quem ainda não se viu aqui, já pegou alguma mentirinha? Já ou não? Agora já deu para encaixar todo mundo? Ótimo. Então, se a pessoa se viu na dor, o que a gente faz depois da gente identificar isso aqui? Eu vou ter que trabalhar para melhorar, gente. Eu vou ter que trabalhar para melhorar. Para guardar esse esquema aqui, ó. Guarde as 3 letrinhas. DSD. Doença, ou melhor, dor. Sintoma, que é a sua defesa, você precisa do sintoma, você identificou, é a sua defesa. Qual é a forma de você se defender? Trabalha, auxilia. Mas como trabalhar? A gente faz o melhor que você puder. Faz o melhor que puder. Mas se você não tiver vontade de fazer nada por ninguém, mas eu vou trabalhar forçado? Faz forçado, capeta. Faz. Ainda que seja forçado. Tem saída? Tem. Tem saída. O melhor é se não for forçado, conforme coloca para nós o Livro dos Espíritos na pergunta de número 897. É melhor se não for forçado. Mas se for forçado, tem valor. Tem valor. Agora, se você guardou que a dor gera sintomas que vai trazer um movimento de defesa, se isso não for trabalhado, a doença já está somatizada e agora você vai ter que desintoxicar. Entender? Oi, meu filho. Olha nessa árvore, essa bem cheia, bem carregada, né? Mas precisa de mais, não tá tudo não. E a gente olha para lá assim até que dá um pouco de desânimo. Mas quando você fala do câncer, que é o mal que causa para si mesmo, quando vê que tem pessoas que conseguem, mesmo com a doença do câncer, ainda ter a cura do câncer, então tá uma experiência muito boa, né? Você fez um processo de mudança muito grande, né? Ela conseguiu vencer o câncer. Mas veja bem, aí, veja só, quando a gente pegou o exemplo do câncer quando a pergunta que, qual é o seu nome, filha? Gleiciara. Gleiciara.
Nós pegamos o exemplo do câncer por causa da pergunta da Gleiciara. Tá claro? Mas vamos pegar ali um problema. Quando está curado, então melhorou. Veja, ela melhorou aqui, mas ainda não melhorou aqui. Então vamos pegar outro. Pega lá um problema no sangue. Problema no sangue. Não importa qual doença seja no sangue. Estando na corrente sanguínea, é perda de vitalidade. Aí a pessoa fez tratamento, conseguiu corrigir, fez reposição, bolsa de... Tá ótima, ela tá ótima. Não significa que ela melhorou aqui. Significa que ela melhorou no corpo. Então ela ainda tem que trabalhar aqui? Tem que trabalhar aqui. Quem coloca isso para nós é o próprio Emmanuel. Olha o que Emmanuel disse. Porque é a pergunta que o Chico faz para ele. Então, para que serve as vacinas, a farmacopeia, tudo isso que vai chegando para nós? Olha a resposta do Emmanuel. Para que nós tenhamos condições de buscar a cura física e ter condições de buscar o bem-estar espiritual. Ou seja, eu vou me tratar fisicamente para eu ter condições de me curar disso aqui, ó. E se eu não curar? Aí o próprio Emmanuel coloca, a doença vai reclamar outras estações de tratamento. Outras estações são outras reencarnações. Se eu não me trato nessa, na próxima eu adoeço. Todo doente é assim? Todo doente? Olha, a maioria esmagadora sim. Mas aí vocês podem estar pensando, e um Chico? Alma nobre? Adoeceu. O Chico, ele é muito mais para nós uma referência do que esse quadro doentio no campo moral que nós temos. O Chico, para nós, ele é exemplo. Então a gente vai enquadrar o Chico aqui? Com certeza que não. Não faz sentido colocar um Chico aqui. Mas colocar qualquer um de nós aqui, tá claro? É muito mais simples. Tudo bem? Meninos, nosso tempo acabou. Então eu espero que tenha valido a pena. A gente vai fazer a prece para encerrar. Eu espero que vocês saiam daqui assim, renovados e não deprimidos, né? Mas que vocês, eu sempre repito isso, que vocês não se contentem com as informações que a gente vai trazendo. Independente de ser eu, o expositor, ou qualquer outro expositor, usem as referências que estiverem sendo colocadas, usem para aprofundar. Usem para aprofundar, mas não se contentem, porque tudo que a gente traz é superficial em relação àquilo que a doutrina oferece. Tanto que a gente vai trazendo informações da doutrina e informações de outras obras fora da doutrina. Mas para a gente aprofundar e não para a gente se contentar. Pode falar, filho. Eu acho, assim, igual você comentou do Chico, né? Como tantos outros irmãos que já estão mais evoluídos que nós, não estão ainda em estado crítico. Talvez porque o egoísmo já esteja sendo trabalhado há muito tempo. Mas muitas das nossas quedas estão no orgulho. E quando a gente vê para trás, né, todos esses irmãos que já estão mais evoluídos, é o orgulho às vezes por isso que estão aqui. Não só como missão, mas também para limpar esses sintomas. Até para falar sobre isso, né? Só mais um parênteses, lá no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, que o capítulo 7 tem esse item, o orgulho. Bem-aventurados os pobres de espírito. No item 11, o orgulho e a humildade. O espírito que assina o orgulho e a humildade, o espírito que assina, é Adolfo, bispo de Argel. Adolfo, bispo de Argel, foi aquela criança quando os discípulos perguntaram para Jesus quem é o maior no reino dos céus. E aí Jesus pega aquela criança e fala que se fizerdes como esta criança, aqueles que se tornarem humildes como essa criança, deste é o reino dos céus. Imaginem vocês que o Cristo falou isso lá atrás. Este garoto, depois ele foi educado por João e por Maria. Na época ele estava entre 3 e 4 anos de idade. Ele nasceu entre o ano 29 e 30 da era cristã. E ele desencarna entre 97, entre 93 e 107. Não tem a data certa da desencarnação dele, foi na arena.
Ele foi aquele garoto que João chegou para Maria e falou com a Maria, a gente podia buscar aquele garoto que Jesus citou como exemplo de humildade daqueles que vão reinar, né, nos céus, porque ele é uma criança que vive na rua. Os pais já tinham desencarnado, ele vivia com a tia, ora na rua, ora na casa da tia, mas na rua Jesus pega aquele menino e usa de exemplo. Esse menino cresce, acompanha João e Maria, vai acompanhando. Quando ele está com 20 e poucos anos, João chega para ele e fala que ele já pode fazer a caminhada dele, que ele não precisa ficar acompanhando João como discípulo. E ele começa a fazer a caminhada dele. Começa a fazer a pregação do evangelho, começa a levantar coxos, começa a dar visão para os cegos, começa a favorecer os doentes, leva conforto para as pessoas, e lá, quando, mais ou menos com 70 anos, ele é preso, vai para a arena. Quando os leões devoram os cristãos, ele estava em pé, cantando, e os leões dizimaram os outros cristãos na arena. Os leões vieram para cima dele. Quando vieram para cima dele, os leões se abaixaram e deitaram no solo da arena. E aí o imperador gritou, e agora, com os leões em torno? Olha se cabe essa pergunta. O imperador gritou, e agora, cadê o seu Cristo? Gente, se os leões estão deitados, não cabia essa pergunta, né? E aí ele pegou e respondeu, o meu Cristo está aqui. O imperador pede para o soldado para arrancar o Cristo de dentro dele. O soldado atravessa a espada no peito deste homem, já um senhor, depois de 70 anos, atravessa a espada e tira o coração do peito dele, ainda pulsando, lançando o coração para a arena, que ainda pulsava, representando a bancarrota moral daquele público. E o público delirava, o público gritava. Este homem foi um dos maiores apóstolos de Jesus, um dos maiores, discípulo de João, que é Inácio de Antioquia. Inácio de Antioquia. Aí ele reencarna. Depois ele reencarna como Adolfo, bispo de Argel. E ele, como Inácio, foi considerado o terceiro papa para a igreja. Alguns consideram como terceiro, outros como segundo, que a igreja considera Pedro o primeiro papa. Considerado como papa da igreja, ele reencarna como Adolfo, bispo de Argel. E quando ele desencarna, já trabalhando com Kardec, vem essa mensagem, o orgulho e a humildade. Ele escreve a mensagem, o orgulho e a humildade, imaginem. Ele foi exemplo de humildade com 3, 4 anos de idade, nas mãos de Jesus, e depois ele traz essa mensagem para a gente. Capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Depois vocês dão uma olhada lá, porque se nós vimos que a causa das doenças estão relacionadas ao orgulho, nada como a gente fazer uma leitura dissecada desta página. Vamos fazer a nossa prece? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Com esta prece, Senhor, estamos encerrando o nosso estudo desta manhã de domingo. Fique conosco, que assim seja.